Jovens de Serquilho são vítimas de sequestro. Os bandidos foram presos em Sorocaba. Polícia Militar de Votorantim realiza operação contra o tráfico de drogas na cidade. Esporte. Liga Sorocabana de Basquete vence o Palmeiras pelo Novo Basquete Brasil. Olá, boa noite. Sexta-feira, 11 de janeiro, Noticidade mostra agora o trabalho da Polícia Militar que prendeu em Sorocaba 2 homens suspeitos de cometer roubo seguido de sequestro. As vítimas são de Serquilho. O pintor Alexandre Richard Santos, de 19 anos, e o serralheiro Alan Gonçalves, de 20, foram presos em flagrante. Os dois são suspeitos de roubar este carro na madrugada de hoje e de fazer 3 rapazes reféns, filhos de empresários do setor têxtil. As vítimas que não quiseram ser identificadas fizeram reconhecimento na delegacia em Sorocaba. Os jovens foram sequestrados na frente da casa de um deles em Serquilho. Segundo a família, eles foram bastante torturados. 2 deles foram colocados dentro do porta-malas e depois abandonados sem roupas e amarrados em uma rua de terra em Tietê. A outra vítima, que também ficou machucada, foi abandonada em Sorocaba 6 horas depois do sequestro e o carro foi recuperado pela polícia. O carro foi encontrado na Zona Norte, uma averiguação de uma atitude suspeita de indivíduos que estavam dentro do veículo, um Golf preto, que foi confirmado que era produto realmente do roubo aí. 4 pessoas suspeitas foram presas por tráfico de drogas em uma operação realizada pela Polícia Militar em Votorantim. Entre os 4 suspeitos detidos está Emerson José Rodrigues Correia, de 37 anos, considerado pela polícia líder do tráfico na região do bairro dos Morros, entre Votorantim e Sorocaba. A quadrilha foi encontrada em 2 chácaras de Votorantim. Estamos recebendo diversas denúncias da população pelo telefone 90 e também pelo Disque Denúncia 181. E com essas informações foi montada uma operação, foi desencadeada esta manhã. Foram 2 locais, 2 chácaras. Com os suspeitos, foram encontradas 2 armas, 6 quilos de crack, além de 700 pedras do entorpecente. Com a prisão da quadrilha, a polícia espera que o tráfico na região diminua. Mas sempre contando também com o apoio da população, para manter essas prisões, manter a Polícia Militar munida de informações para desencadear essas operações. A construtora responsável pelas obras do pátio Ciani Shopping, que teve queda de uma parede, entregou os documentos que faltavam para a conclusão do laudo do acidente que matou 7 pessoas no mês passado em Sorocaba. A documentação foi encaminhada ao Núcleo de Perícias Criminalísticas da cidade. O prazo para o término do inquérito era de 30 dias desde a tragédia, mas deve ser prorrogado. Vamos relembrar o caso. O médico Ariosvaldo Florentino, que teve o nome e os dados usados por Fernando Guerreiro, falso médico que atendia na Santa Casa de Sorocaba e Piedade, seria ouvido hoje na capital pela Polícia Civil, mas o depoimento foi adiado. Fernando, que se passava por Ariosvaldo, foi preso em flagrante no dia 9 de dezembro. E segue indefinido o prazo para a construção de uma nova ponte na região central de São Roque. A antiga desabou após forte chuva no fim de dezembro. Hoje, engenheiros da Secretaria de Obras começaram os trabalhos de sondagem do solo. A partir desse relatório, será feito o projeto para a construção da nova ponte. O estudo será avaliado pelo governo do estado, que pode financiar a obra. A ponte desabou no dia 28 de dezembro de 2012. A calçada e parte da estrutura construída há 55 anos caíram por causa da chuva. No dia seguinte, toda a pista desabou. A ponte fica entre a Avenida Brasil e a Avenida Marginal, que liga o centro da cidade a bairros como Jardim Bandeirantes e Carambeí e a rodovia Castelo Branco. Com o trecho interditado, os motoristas são obrigados a fazer desvios. É uma obra que merece urgência. Agora um alerta do Ministério da Saúde. 16 milhões de pessoas no ano são internadas no mundo porque sofreram um acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC. E outro dado que chama ainda mais a atenção é de que as internações ocorrem entre as pessoas na faixa etária de 15 a 34 anos. No Brasil, esta doença está entre as principais causas de morte. E para falar sobre essa doença, eu converso agora com o neurologista Samuel Simes. Boa noite, obrigada pela presença. A que se deve essa mudança de perfil?
É a mudança de vida. A vida moderna trouxe novos fatores de risco. A população idosa continua sendo exposta mais do que os jovens, mas os jovens passaram a consumir drogas psicoativas, lícitas ou ilícitas, os chamados energéticos, o uso de anticoncepcional cada vez mais precoce, os hormônios constituem fatores de risco, trouxe a população jovem o risco de ter um acidente vascular cerebral. Estresse também está entre a lista da... Estresse é a vida moderna. Quem você encontra diz assim, uma correria. A correria significa adrenalina. Adrenalina eleva os níveis pressóricos, acelera o coração, expõe o organismo humano a risco. Em relação à doença, é uma doença silenciosa, a gente percebe, né, em pessoas que relatam que sofreram AVC. Na verdade, o acidente vascular cerebral, muitas vezes ele se manifesta, mas tonturas inesperadas, dores de cabeça inabituais, podem significar o início de sintomas isquêmicos cerebrais. E o maior fator de risco, que tem que ser sempre lembrado, que ele é muito importante, a hipertensão arterial. Essa sim, o mal silencioso que vai gradualmente destruindo as paredes dos vasos e elevando significativamente o risco de ter um AVC. Qual é a principal vítima da doença, o homem ou a mulher? Mais ou menos se equivalem, né? De uma certa maneira, os homens têm mais incidência porque têm uma vida mais estressante, na verdade. Agora, em relação ao problema imediato, tratamento emergencial. Isso é uma coisa muito importante, porque, na verdade, o acidente vascular cerebral é uma emergência médica. Nós dispomos hoje de terapias modernas que podem, é chamada terapia trombolítica. Ela pode atuar na fase aguda do AVC. Então é uma emergência. Isso só é possível nas primeiras horas após a instalação do problema. Então deve-se correr, não hesitar, correr para uma emergência médica. Na verdade, um pronto-socorro, não um PA. Em relação à doença ainda, que as pessoas têm sempre essa dúvida. Se alguém na minha família sofreu um AVC, eu tenho grande chance ou não tem nenhuma? Tem, claro. Relação. O fator hereditário ele existe. Claro que os fatores habituais, conhecidos, como alterações nas gorduras, colesterol elevado, triglicéridos elevados, pressão arterial elevada, doenças cardíacas, mas o fator hereditário, ele existe. Ele é um sinal de alerta também. A gente percebeu também em relação às internações a faixa etária de 15 a 34 anos. Quando, então, fazer uma avaliação? É imprescindível que a avaliação médica seja periódica. Deve-se prevenir a doença e não esperar a instalação para que se corra. Mas em jovens predomina o uso de drogas. As drogas, e especialmente a cocaína, é alto fator de risco para o acidente vascular cerebral. E nesse caso, as mulheres são mais suscetíveis. Se a gente fosse falar de prevenção, qual é a dica mais importante que o senhor daria ao paciente? Exercício, serenidade total e uma dieta balanceada, uma dieta livre, principalmente de gorduras, que são saborosas ao paladar, mas muito perigosas para a saúde. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Noticidade. Prazer. A Defesa Civil de Jundiaí está em estado de alerta por conta das chuvas dos últimos dias. O repórter Guilherme Barros tem as informações. Segundo a Prefeitura, o volume de água registrado na cidade foi de 104 milímetros nos últimos 2 dias, número considerado superior ao estado de alerta, que é de 80 milímetros. O prefeito Pedro Bigardi reuniu nesta tarde representantes da Defesa Civil, Guarda Municipal e Polícia Militar para monitorar as áreas consideradas de risco, os bairros Jardim Sorocabana, Jardim São Camilo, Tulipas e Tamoio. De Jundiaí, Guilherme Barros para o Noticidade. E o final de semana começa com o sol e por causa da instabilidade do tempo, pode chover a qualquer hora do dia na maior parte da região. Confira como ficam as temperaturas. Em Sorocaba, a mínima é de 16 e a máxima atinge os 24 graus. Mínima de 16 também em Itapetininga. Em Itu, a máxima é de 24 graus.
Em Jundiaí, a mínima é de 19 e a máxima fica um pouco mais alta que as outras cidades da região e atinge os 26 graus. Aproveitando o bom tempo ou não, muitas famílias ainda estão em férias. Sexta-feira é dia de pegar a estrada. Mas atenção, existe um ditado que diz o seguinte: o melhor remédio é prevenir. Pensando nisso, motoristas conscientes fazem uma boa revisão do carro antes da viagem. Pelo menos 2 vezes por ano, o carro do seu Zé Luiz é levado à oficina mecânica. Mas não é por defeito, é só uma revisão. Gasta um pouquinho, é verdade, em média R$130. Mas é o que ele mesmo chama de taxa de tranquilidade. Eu acho que não fica caro. Primeiro que os itens que recomenda fazer é só aquilo que você tem que fazer. E não consigo me imaginar parado na estrada por uma avaria mecânica. Em 21 anos, 7 veículos passaram pelas mãos do aposentado e nenhum deles jamais quebrou. Depois que me aposentei, eu viajo mais ainda com a família e realmente esse tipo de transtorno eu não quero ter. Mas o que será que esse pessoal da revisão mecânica faz? Será que é milagre? Nada disso, é a chamada manutenção preventiva. Aqui eles ficam de olho no que pode quebrar, as peças desgastadas. O Jefferson, um mecânico-chefe, resolveu abrir o jogo com a gente. Então aqui a gente faz uma checagem na parte de freios, né? Que aqui a gente olha as pastilhas de freio, os discos de freio. O que é olhado também a parte de suspensão, amortecedores. Você olha a mola se não está quebrada. Também tem a parte de pivô, bandeja, roda e pneu. Outro item importante é o fluido de freio, trocado a cada 2 anos e tem que ver o nível também. Pisca-alertas também tem que estar funcionando direitinho. E aí, a viagem pode seguir tranquila, sem ficar na estrada, né, seu Zé Luiz? Eu só penso que, felizmente, isso não vai acontecer comigo, em função das manutenções regulares e preventivas que eu faço. Quando vai para a praia com a família, vai para descansar, nunca passou aperto? Sem dúvida. Depois que me aposentei, eu viajo mais ainda com a família e realmente esse tipo de transtorno eu não quero ter. Dos carros para as motos. Agora, comprar uma motocicleta no Brasil não está tão fácil. Por causa dos maus pagadores, os bancos endureceram as regras de financiamento. O resultado se refletiu nas vendas, que registraram queda de 15% no ano passado. Sonhar tem preço. A Liomar quer comprar uma moto como essa, de 750 cilindradas, que custa R$33 mil. O florista juntou o dinheiro e fez a proposta. Entrada de mais de 20% do valor e o restante parcelado em 36 vezes. Mas o cadastro do cliente não foi aprovado pelo banco. O banco não aceitou a minha proposta. Estou dando uma entrada, né, de R$7 mil e não foi aprovada. Ele não é o único. Aqui as vendas caíram 50% nos últimos meses. Quem depende dos bancos para financiar tem tido dificuldades. A gente tem uma parceria legal com os bancos, né, junto com a loja, com taxa, tudo. A dificuldade é realmente na aprovação do crédito. Os bancos têm endurecido a liberação de crédito para novos financiamentos. Culpa, segundo a Associação Brasileira de Fabricantes de Motos, dos maus pagadores. Hoje o setor bancário passa a ser mais seletivo na concessão de crédito, justamente tentando inibir, né, a expansão da inadimplência. Nos últimos anos, as facilidades eram tantas que era possível comprar uma moto sem entrada, com parcelas divididas em até 5 anos. Resultado, as vendas dispararam. Mas em 2012, a diminuição chegou a 15,62%. Foram vendidas 300 mil unidades a menos que em 2011. A queda nas vendas tem um resultado visível: estoques cheios, prejuízo para o lojista. Para não perder dinheiro, o jeito é criar promoções e tentar atrair os clientes com descontos. Nessa concessionária em São Paulo, as promoções são a grande esperança de retomada. Quando chega um cliente, né, e a gente fica aí na expectativa da aprovação do crédito, que eles ficam tentando, né? Vamos tentar ver de uma maneira, de outra. Quando aprova, é aquela alegria geral. Não vou desistir, vou tentar. Até eu conseguir, né? Tô com a grana.
esporte, a Liga Sorocabana venceu ontem à noite a equipe do Palmeiras em partida válida pela 13ª rodada do Novo Basquete Brasil. As duas equipes estavam entre as últimas colocadas do campeonato. Por isso, o Palmeiras até começou dando trabalho. E que trabalho! No fim do primeiro quarto, o Verdão estava na frente no placar por 11 pontos. Mas bastou a torcida começar a fazer barulho que a LSB acordou. O ala armador Neto foi prova disso. E acordou para correr, para marcar forte e se dedicar. E o melhor para a torcida da casa, fazer muita cesta. A gente tem que cuidar do corpo, cuidar da mente também. O corpo está bem cuidado, continua correndo, tá novo ainda. E o que ajudou também foram os erros do Palmeiras. No fim do primeiro tempo, o jogo já estava empatado. E com a confiança, os atletas começaram a dar show, principalmente com a dupla norte-americana. O armador Kenny Dawkins e o ala Desmond Holloway. Um show de enterradas. Vitória espetacular, 93-73. A torcida também deu show fora de quadra e impressionou Holloway. Ele disse que o que mais chama a atenção dele em Sorocaba são os torcedores, que não param de incentivar em nenhum instante. E é para se animar mesmo. Esta foi a primeira vez que a equipe conquistou 2 vitórias seguidas nesta edição do Novo Basquete Brasil. No próximo sábado, também jogando em casa, a equipe tenta a terceira. Será contra a equipe de Suzano, que também luta contra o rebaixamento. A gente tá ralando, a molecada tá de parabéns. Não existe time fácil. A gente tem um caminho muito longo, o campeonato está no começo, a gente começou a pegar uns adversários extremamente fortes, né? Mas a gente vai lutar ainda para não cair, como a turma está falando, né? Isso aí, só para reforçar, a LSB entra em quadra novamente amanhã, às 6 horas da tarde, no Ginásio Municipal de Sorocaba. Vamos lá, torcida, e boa sorte à equipe. O Noite Cidade termina aqui, você fica agora com as notícias do SBT Brasil. Obrigada pela companhia, tenha uma boa noite. Um excelente fim de semana até segunda-feira.